A nossa gratidão aos benfeitores espirituais que amparam esse hospital escola em que nós, almas ainda no estágio de evolução ainda muito primário, precisamos uns dos outros e dessa complementaridade entre nós do mundo físico, visível, palpável, com o mundo espiritual, que também é visível, mas não pelos nossos olhos do corpo físico, mas pela nossa sensibilidade, pela nossa cuidada apuração dos pensamentos, dos nossos sentimentos e também das nossas emoções. Aqui, quando nós resolvemos apresentar um trabalho ou qualquer tarefeiro que se candidata a levar ao conhecimento um pouco do Evangelho ou da codificação, nós não temos só a plateia física. Era como se eu pudesse descrever na minha pequena sensibilidade que era como se nós estivéssemos aqui no estádio de futebol e atrás do golo uma arquibancada que faz uma forma oval e nós temos uma estrutura imensa de espíritos que são trazidos. Não só aqueles que nos acompanham na trajetória do cotidiano, mas também aqueles que têm necessidade e saudades de Jesus, do seu amor, da sua reflexão, da sua paz, e não só, daquele entendimento em olhar para nós não como um ser falível, mas um ser num processo de transformação diária. Então hoje nós somos o resultado do ontem e sofrendo a coartação do ontem mal trabalhado, hoje nós temos o dever, a responsabilidade experimentada ora pelas provas, pelas expiações, de dar ou validar aquilo que nós estamos aprendendo na codificação. Porque o Consolador não veio para consolar quem está bem. O Consolador veio para consolar quem está aflito. E o estar aflito não tem a ver com estar no corpo. Nós podemos estar muito aflito fora do corpo. Com um sinão. O estar no corpo representa que a aflição está ficando na matéria. E nós estamos cumprindo o nosso desiderato. Nós estamos avançando na expectativa de que o nosso trabalho comece a dar o fruto que nós esperamos. E Jesus espera por nós. Não só aqueles em que têm a qualidade, a competência e o alinhamento para cumprir as missões de maior quilate, como foi Allan Kardec, como foi Chico Xavier, como Edivaldo, como foi João Nunes Maia, como foi Ivone do Amaral Pereira, como foi os primeiros vanguardeiros do movimento espírita português, o nosso querido Fernando de Lacerda, enfrentando todas as intempéries ao ponto de ser degradado, e o seu perseguidor, Boto Machado, um advogado muito conceituado em Lisboa, atirava-se a ele de tal forma que parecia uma fera acuando um pequeno vitelo indefeso. E quando Fernando de Lacerda desencarna e ele é acometido já daquele processo de desligar do fardo físico, do peso, da melancolia que vivia porque estava enclausurado na carne. E a carne é um feixe de sensações que durante o percurso da nossa vilegiatura carnal, como diz a Joana de Ângeles, nós acabamos por andar adormecidos um bom tempo. Porque o feixe de sensações tem um condão vibratório consoante ao plano em que vivemos. E se a Terra é um planeta ainda em prova e expiação, nós então só estamos acima do mundo primitivo. Como é que nós esperamos almas nobres assim? Agora é que o avanço das tecnologias, o avanço moral, o avanço do sentimento em relação ao ser livre, não para fazer o que queremos, mas ser livre para fazer aquilo que temos que realizar, nós vamos mudando a carga quântica que nós temos enquanto espíritos. Então, se nós somos uma cópia, um extrato
inegável do nosso modelo organizador biológico, Jesus também foi o reflexo material da sua pujança espiritual. Então, para ele não era importante se eu era um sacerdote, se eu era um fariseu, ou se eu era um simples peregrino ou um pescador. Mas ele sabia com quem contava, com quem poderia incitar ao trabalho, mas também sabia com quem devíamos nos proteger, para não sermos assolapados e atraiçoados pelo mal, porque o mal por si mesmo é mal. Não podemos relativizar o amor quântico de Jesus e relativizar o mal como uma coisa que não existe. O mal existe. O Kardec, na escala espírita, define: espíritos maus são aqueles que não aceitam qualquer admoestação. Ele não vai na cantiga da doutrina inspirada, ele não vai nos conceitos do Evangelho. Ele é mau por natureza. Antes, pelo contrário, Kardec diz que eles são refinadíssimos, porque ainda vestem uma capa de que são do bem. Esses são os mais difíceis de nós demover. O mal ainda é um processo tão vincado em nós que a pessoa age por ignorância, aí nós podemos concordar. Mas dizer de forma simplista, o bem é a ausência de mal. Desculpa, o mal ainda é a ausência do bem. Não é verdade. Nós podemos dizer que a sombra é a ausência de luz, mas o mal é mal por natureza, porque é primário. Ainda não sofreu os processos que a evolução do tempo, que o trato das reencarnações nos vai quebrando e vergando esse estado de maldade, incutido ainda na nossa natureza primária. Então, o amor quântico de Jesus não é um amor qualquer. A complementarização essa imensa arquibancada espiritual de espíritos que são aqui trazidos, são espíritos com os quais nós nutrimos relações no passado, nas múltiplas e milenares reencarnações. E esses espíritos ou estão no nosso encalço para nos levar ao progresso, ou então eles estão no nosso encalço porque estão aflitos, necessitados, com o coração ainda amargurado por não compreender as leis de amor, justiça e caridade. Então eles entram num processo de definhamento moral. Não é definhamento físico. O definhamento físico vai anestesiando o corpo, torna-se muito frágil e o espírito já quase que não está ali mais naquele processo de conúbio. As células vão se desagregando, assim como as células vão aglutinando quando nós vamos nascer. Então, no processo de deixar o corpo, é uma desagregação molecular lenta, trabalhosa e, como dizia no livro dos Missionários da Luz, é uma cirurgia de refinado detalhe. É preciso estudar. Mas também, antes do conhecimento, do intelecto, que nos torna um pouco vaidoso e acima da noção de entender que aquele que não tem conhecimento pode ter muito mais força moral do que nós. Porque conhecimento, retórica, argumentações, a história está cheia de filósofos que passaram e se foram. Jesus, porém, foi diferente. O cantor do amor elegeu a simplicidade a fim de ensinar-nos engrandecimento íntimo. Aquele que se enriquece interiormente perdeu as noções da agradabilidade, de fazer só para poder dizer que faz. Onde ele se mete, aonde ele põe o pé e o nariz, está lá o seu coração e a sua vontade. Então, no Evangelho, na parte das provas voluntárias, tem uma frase lá que eu aconselho a vocês pintar de amarelo ou sublinhar, que diz assim: as provas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, vírgula. O verdadeiro silício. Provas voluntárias, vírgula, o verdadeiro silício. Então, as provas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, vírgula, para exercitarmos a paciência, e não fica só na paciência. E a resignação.
que o Kardec quer nos ensinar aqui? Que a prova, todos nós somos capazes de suportar, porque fomos nós que a pedimos. Mas a resignação não. A resignação você tem que suportar e aceitar aquilo que você não pode mais alterar. Ou você resigna ou você revolta. Não tem outra opção. Você teve a opção de resignar ou revoltar? Ele podia pôr em causa. Já tive situações e provas na vida que eu também poderia ter posto em causa. Não, isso não pode ser. Aí o Evangelho seria uma área superficial. O amor quântico de Jesus não mobilizou o nosso sentimento para o bem. Não nos fez entender, como Joana fez com o Ivan. Ai, Joana, eu precisava tanto de uma mensagenzinha sua para mim. Quem que não quer? Mas eu já mandei tantas, Divaldo. Cadê? Eu não vi nenhum. Divaldo, eu escrevo da terceira pessoa. A mensagem que eu mando para eles são para ti, meu filho. Olha a nossa presunção de querer afeto direto. Vocês imaginou, Jesus hoje tem que vir novamente. Tem que mobilizar os essênios, como foi, os iniciados, para que o planeta tivesse uma estrutura vibratória daquele que o construiu, pudesse vir nos dar uma lição de amor que até hoje ultrapassa a noite demorada dos séculos. Nós estamos muito pobres, meus irmãos. Ainda rastejamos no mineral de forma muito, muito visceral. E se eu perguntar para qualquer um de vocês, olha, o que vocês tomaram hoje no pequeno almoço? Eu comi meia torrada e bebi uma meia de leite. Mas e a minha fé? Onde é que estava? Nas minhas vísceras. Porque eu tenho certeza que elas vão selecionar os nutrientes do que eu preciso para viver. E se isso não acontecer, é porque eu estou em prova ou eu estou em expiação. E a quântica do espírito que eleva-se é a mesma quântica daquele que perturba. Então hoje a reação, o reflexo que nós temos a nível físico é para tratar dos nossos danos morais. É para tratar da nossa inquietação, da nossa fadiga de desejos de desejos imediatistas que poderiam ser perfeitamente evitados. Mas nós temos uma tendência a não aceitar o trabalho e a auto-reforma íntima. Porque é muito mais fácil pregar, é muito mais fácil orientar. Mas quando somos assolapados pela necessidade, aonde nós somos experimentados, aí nós vamos ver o verdadeiro valor do espírita ou do verdadeiro cristão. Então nós vamos hoje analisar essa força quântica de Jesus de duas formas. Hoje nós entramos ali na porta do centro. Então é o primeiro portal, é o umbral por onde nós passamos. Dentro desse centro tem várias salas de trabalho. Cada sala uma porta. Então há aqui um portal para a sala do passe. Então nós saímos sempre de um campo de força e entramos no outro. Então, só para fazer uma análise clara, vamos supor que essa parte esquerda do público seja os habitantes do Nosso Lar 1. Desse lado, quem já assistiu o filme Nosso Lar 1? Pode levantar a mão, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem aí quer ir para o Nosso Lar? Está cheio, não está tendo vaga. Né? Todo mundo quer ir para lá. Mas vamos tratar aqui desse outro campo de força, o campo da esperança. Quem aqui assistiu o Nosso Lar 2? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Nós temos aqui, vamos supor, quase 30 desse lado. No Nosso Lar 2, qual era a colônia que o mentor Aniceto trabalhava? Campo da paz. Então o que tinha? Não era igual ao Nosso Lar. Era uma colônia espiritual com a sua porta de entrada, com o seu portal de acesso, mas ela estava jungida praticamente ao umbral. Então era um hospital
hospital de emergência mais recorrente, mais próximo da Terra, com necessidade de atender todos que desencarnavam, que se suicidavam, não importava como, mas principalmente aqueles que falharam na sua missão. Então vem mostrar que os dirigentes do centro hoje, ontem foram os sacerdotes extraviados. E aí por isso que a gente no corpo a gente desvia com facilidade. Os pacientes hoje, os clientes, os nossos irmãos, os nossos adeptos da doutrina, os nossos companheiros de ideal, os nossos colaboradores com Jesus, são aqueles que nós unimos ontem para arrastar multidões em função do interesse pessoal. Aí por lei do mecanismo, do eletromagnetismo, do amor quântico do mestre, o que é que ele faz? Utilizando os princípios dos mecanismos de amor, justiça e caridade, permite que nós nos reencontramos. Aí você vai ler na Joana de Anjos, no Conflito Existenciais, diz assim: a humanidade é que gerou a sua própria problemática, portanto tem que ser ela mesma em resolver. O que ela quer dizer com isso? É pelas relações humanas que nós adoecemos. Nós matamos, nós roubamos, nós ferimos, nós somos feridos, mas vai ser por elas mesmas que nós vamos ter que nos libertar. Daí a Terra ser uma nave, uma nau, vamos dizer assim, que tem o nosso timoneiro Jesus, e nós estamos numa viagem. Vai ter gente que vai desistir no caminho. Vai haver pessoas que vão revoltar. Vai ter gente que vai pular no mar, não quer saber de seguir essa nau. Vai haver pessoas que vai lutar para não desistir até o fim. Faz parte da viagem. E você já viu uma coisa, detalhe? Quando nós viajamos com muita gente, não dá muito trabalho. Se viajar só a mulher ou o marido, facilita, né? Mas uma viagem com filhos, com todo mundo, dá um trabalho enorme. Tem que preparar tudo, não pode esquecer, necessário para isso. O perfume aqui, as minhas de 16 anos agora vai, não sei o que, para passar nos cílios, não sei o que. Eu penso assim, meu Deus, eu vou para a escola às 7, 6 horas já está de pé se arrumando. Eu fico impressionado, acho muito bem, porque vai para a escola ainda quer ir bonita, né? Mas nós estamos arrumando a face exterior. E o que nós estamos trabalhando por dentro? Então a viagem ela se torna mais complexa quando nós temos que tudo. E a Terra é um convite a todos os viajores que estão ainda iniciando na vida espiritual. Aí Jesus vai delegar, na sua força de complementaridade, de amor indiscutível, responsabilidades para quem não cumpre. Então, para cada mentor das obras subsidiárias do André Luiz, se vocês lerem e dizerem assim, vamos ler com desprovido de ser espírita. Eu vou ler isso aqui como uma análise de um leitor crítico. E você começa a separar, você vai ver que os mentores são individualidades, mas que já estão no bem. Mas se você for analisar, eles são os imperadores do passado. Foram eles que demoveram no curso da história imensas guerras, imensas lutas, imensos requintes de crueldade, tomadas de expropriações por força dos exércitos, e hoje, renovado por um extremo amor a Jesus, eles estão trabalhando para soerguer. O termo que o Emmanuel usa é isso. Temos que ser capazes de soerguer a nós mesmos, para que facilitamos o trabalho de Jesus no exercício da individualidade para soerguer a humanidade. Então é responsabilidade de cada um de nós, porque vocês não têm consciência, mas no livro Libertação, quem leu lá, como é que diz a Matilde para o Gregório? Mamãe nunca desampara um filho. A mãe do Stalin nunca o deixou. A mãe de Hitler provavelmente também não. Mas nós só falamos de todos aqueles que cometeram as grandes atrocidades e nunca refletimos sobre as mães.
Nenhuma mãe saudável gera um filho para pôr no mundo para sofrer. E nenhum de nós, pela força inata do nosso espírito, somos criados para fazer o mal. Nós é que engabelamos na trajetória entre o berço e o túmulo com as ilusões da matéria. Então, se você pôr na carga o algoritmo e dizer assim, Francisco matou, como é que vai ser a próxima reencarnação? Chat GTP, olá, Francisco vai morrer assassinado. O algoritmo é assim, inteligência artificial. Mas se você dispor no Evangelho, Francisco matou, assassinou, violou, destruiu, espoliou, como é que vai ser? Vai ser pai de quem ele fez isso. Vai nascer como irmão, vai ser marido e mulher. Francisco destruiu uma cidade, vai ser dirigente de centro espírita, para aguentar os irmãos que ele mesmo prejudicou. Por isso que as famílias espíritas tudo é harmonia, não é? Será que Deus ia errar nesse ponto? Ou nos ia pôr a refletir? Então o campo do nosso lar está aí. O campo da pátria, a esfera do nosso lar está aqui. É a colônia espiritual do nosso lar. E o campo da paz está aqui. Qual é a função de cada um de nós, né? Exercitar com dignidade aquilo que é o nosso dever. Então, se nós hoje, nessa vida, cumprimos, porque se você olhar para aquelas plantas ali, ou para aquelas rosas, fica assim, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que colhem rosas, mas fica também sempre um pouco de perfume nas mãos que são generosas. Então, dentro da atividade que cada um exerce, seja no passe, na limpeza do centro, na oratória, na doutrinação, na assistência, nós trabalhamos para nós. Mas, enquanto indivíduos, se tivermos amor, trabalhamos para o próximo. E essa junção coletiva vai gerar o quê? Um feixe de energia para que a espiritualidade de hoje, com vossa presença, possam tratar desses que estão conosco nessa arquibancada que nós aqui há pouco falamos. Então, o amor quântico de Jesus não tem matéria, não tem distância, não tem lugar restrito. Aonde houver um ou mais com um fluido de vontade de servir, trabalhar e progredir, lá ele estará. Porque ele é o sol. E o sol é um só, como diz o Emmanuel. Vai ao charco e não se contamina, vai à lama e não se suja. Clareia o rico, o pobre, o justo e o injusto, o que tem e o que não tem, o que sofre e o que é saudável. Então nós temos que alargar a nossa conceituação, para que esse complemento desse amor não seja uma coisa superficial, mas que seja uma coisa substancial, ou seja, que vem de dentro mesmo. Assim como você insere o alimento e sabe que as suas vísceras, dentro da linha dos aminoácidos, no aparelho digestivo, vai cumprir a sua função, nós temos que cumprir a nossa. Porque nós somos uma célula na sociedade que podemos adoecer quem está à nossa volta, ou podemos tornar saudáveis. E eu penso que chegou esse momento. Já não se pode mais protelar ou postergar aquilo que nós viemos fazer, a conta de queixinhas e lamentações. O André Luiz, no livro Coragem, tem uma mensagenzinha lá que é clássica, diz assim: comuniqueis os teus obstáculos e as tuas dificuldades somente a corações amigos, que possam te acrescentar bondade e descrição. Então o trabalho de Deus é com descrição. Não tem alarde. E quando você sofre com resignação, você confia em Deus, então não tem por que dizer. Não tem por que não suportar. Porque se você não suportar, as coisas vão acontecer na mesma. O que vai mudar é a forma como nós vemos a nossa própria deterioração orgânica. Mas se você deteriora-se de forma biológica, mas reconstrói de forma espiritual, aí a reencarnação está sendo útil.
Porque a reencarnação tem um fio útil. Qual é? Segundo o Livro dos Espíritos. Trabalhar as nossas próprias inclinações. Educar-nos enquanto espíritos imortais. Para que nós não andamos adormecidos nem no seio familiar, mas no núcleo mais restrito, nem na sociedade ao qual estamos inseridos, e nem nesse movimento que estamos tendo agora de uma aparente catastrofização. Não estamos. Jesus não dorme. Os seus trabalhadores não andam a brincar de ser felizes. Se os espíritos elementais trabalham no solo, trabalham nas águas, trabalham no ar, no fogo e no tempo, as coisas que nos acontecem de forma destruidora ou catastróficas são elementos para nós humanos verificar a vulnerabilidade da vida física. Embora reconheçamos que isso nos assuste. Embora saibamos que vai chegar um momento em que nós vamos ser testados. Mas como vale a pena confiar em Jesus? Como vale a pena ver como é que ele cuidou e aproximou-se daquela mulher tão inquieta, tão sofrida, mas que tinha todo o poder. Todos os grandes comerciantes da época, os grandes dominadores passavam pela mão de Maria de Magdala. Mas quando ela viu Jesus, quando ela olhou naqueles olhos que perscrutaram o seu íntimo e arrebatou as suas forças, ela disse: essa é a riqueza que eu quero. E abandonou tudo, ao ponto de morrer com lepra. E era tão bela, tão bonita. Qualquer homem do caminho apaixonava-se por ela. E hoje é assim. Nós estamos apaixonados pela forma que brilha e passa, pelas propriedades que trocam de dono, pelo dinheiro que muda de mãos, e não estamos a valorizar quem está do nosso lado. Uma vez uma senhora com as mãozinhas encarquilhadas de tanto lavar roupa para sustentar 4 filhos, foi no Chico. Passou lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não tinha dinheiro para comer um pão e um café. Os filhos não trabalhavam, não queriam nada com a vida. O marido entregado aos vícios de toda ordem. E ela foi cheia de esperança. Falou: antes de eu morrer, eu queria saber se algum espírito possa me dar uma mensagem para eu ganhar ânimo. Eu não sei o que vai ser de mim. Aí ela chegou no Chico, e ele com aquela bondade, beijou-lhe a mãozinha, ela beijou a mão dele. Ela já ia dobrada nos 82 anos de serviço, de trabalho ininterrupto. E disse: Chico, eu ando muito cansada. Eu ando muito cansada. Meus filhos, tudo bem que eu tenho culpa porque eu os protegi demais, mas eu não sabia, Chico. Meu marido nunca teve presente. E quando tinha, era para destruir o que estava em pé. Quantas vezes catei o arroz no chão, quantas vezes eu chorei magoada, ferida, violada nos meus direitos, e eu estou aqui agora, Chico, preocupada porque estou indo embora e não tenho forças para trabalhar. Não tem nenhuma orientação para mim, Chico? Tem. Na casa espírita você vai ter sempre um pouco de esperança, de luz, de iluminação, de clareza mental, minha irmã. O Emmanuel está aqui para dizer para a senhora: trabalhe um tanto mais. É claro que ela ficou um pouquinho chateada com essa notícia, porque as forças eram poucas. Eu ouvi isso com 30 anos, com 50 igual eu estou, né? Porque a gente acha que não precisa de ninguém. Você já viu isso? Não, que coisa. Eu só vim perceber isso agora com 50 anos, quando eu fui fazer uma colonoscopia. Eu cheguei lá, a mulher: vai dar aqui uma injeçãozinha, vamos pôr um catéter, mas daqui a pouco eu venho, tá? Você vai ficar... Entrega, vai, deixa-te ir. Mas eu vou pagar? É normal. Tá bem. Ela pôs lá uma gotinha, eu comecei a ver ali uns números, falei: eita, como é que eu vou dormir tão desperto?
De repente o tudo. Já está tudo. Tudo como? Já fez tudo. Endoscopia, colonoscopia. Falei, então se vocês quisessem pôr um chip, alguma coisa de mim, tirar um rim, cortar um pedaço de carne, eu não sabia. Não. Nós fazíamos o que quisesse contigo aqui. É um apagão. E eu pensei assim, realmente a gente acha que não precisa de ninguém. Leia do engano. A gente precisa. E isso mudou o meu paradigma mental em relação ao próximo. Seja ele mais restrito, seja ele mais alargado. Então ela diz assim, Chico, qual é a mensagem do nosso mentor? É trabalhar um tanto mais, mas sabe por quê? Ele está fazendo aqui uma outra questão para a senhora. Se a senhora não trabalhar, quem vai cuidar de si? Aí ela pensou, ninguém. É mesmo, eu tenho que trabalhar. E assim trabalhou até o finzinho da sua vida e morreu deitada. Os filhos ficaram na penúria e o marido em situação muito deplorável. Porque cada um colhe o que planta. Se não colhemos nessa, semeamos outrora. E o tempo, ele, não é nós que estamos ao serviço do tempo. Meu irmão disse isso. É o tempo que está ao nosso serviço. Temos que aproveitar o melhor possível. E talvez o melhor momento é agora. É esse que nós estamos passando de transição. Nessa viagem tem muita gente saltando fora do barco. Tem muita gente iludida com as posses, com as riquezas e com essa onda virtual. Desde a pornografia até as ilusões de mudanças de informações, né? De arrastamento. A guerra hoje toma proporções muito mais sérias. E se nós não tivermos autoconhecimento e não prepararmos nossas crianças, nós vamos ter alguma dificuldade. Mas Deus está no comando, Jesus espera por nós e nós não vamos desistir. Então eu só queria concluir assim, quando vocês saírem daqui hoje, vocês vão entrar, sair do portal do passe, sair do portal da palestra, passar no portal da entrada do centro, vocês vão entrar em qual portal? Eu, como vou regressar para o meu lar, eu vou entrar em outro campo de força. O que eu levo? Saindo de um e entrando no outro. A morte é isso. Então eu gostaria de levar a paz, a harmonia no meu lar. Eu saindo do meu lar e indo trabalhar, o que eu levo? Da minha casa para o meu trabalho e lá, nesse campo de força, nesse outro portal umbral que se abre, qual é a minha sintonia? O que eu estou lá fazendo? Eu estou tratando de negócios, de atendimentos, de finanças, então trabalhe. Depois que você sair de lá, deixe tudo nesse portal e volta para sua casa limpo. Vou entrar no mercado, abriu a porta do mercado, você está entrando num campo de energia onde tem pessoas. Então, para concluir, nós temos como o amor quântico de Jesus, perceber aonde você estiver. Se estiver com Jesus, você está quantificado, ou seja, você está envolvido em energias do bem. Quer um exemplo? Se vocês terem coragem de assumir essa postura, vocês não precisam nem dizer ao que vão e ao que são. A sua atitude, a sua gentileza, né? A sua tranquilidade, faça as circunstâncias inusitadas, faça com que você esteja bem. Então vamos sair desse portal e entrando em outros com educação, não levando o que pertence a cada um no seu portal. Porque quem sair aqui do campo da paz e for visitar o nosso lar, vai notar a diferença. É um campo de energia mais etérea. Mas quem está no nosso lar, como era o André Luiz, e foi visitar o campo da paz, ele teve que fazer um preparo gigantesco. Vocês sabem qual foi? Ele tem lá um capítulo escrito no nosso lar, umbral. Ele precisou compreender a lei da complementaridade para entender que ele já não era um médico familiar que estava apegado à família restrita. Ele já tinha desapegado daquilo ali. Nos mensageiros ele já entra como um homem ao serviço do amor. Então naquele trabalho ele já via Jesus como referência. Então ele não se contaminava onde entrava. Então ele ia assessorado, ora por Aniceto, ora por Rúbio, ora por Clarencio, ora por Silas, estava sempre. Então nós precisamos entender que quem
gere, quem administra, quem coordena ao serviço do Cristo está ungido de extremo amor. Já não faz por fazer. Está lá de todo o coração, e de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Vocês imaginam se nós fizéssemos isso hoje na Casa Espírita, o quanto nós vamos melhorar? O quanto o nosso campo mental não vai abrir mais fissuras, o nosso corpo emocional não vai abrir mais fissuras, e nós vamos quase que num plano de imunidade espiritual criar força quântica para não se estender tanto ao mal ou tanto ao campo sensorial que a vida física nos faz movimentar. Então fiquem atentos, quando saírem de um portal, do seu umbral, da sua paz, porque o umbral não é só mal, não é? Senão os espíritos bons não entravam lá. Então, ele sai de um, vai para o outro. Então, você tiver num, você vai entrar no hospital, peça licença, comunique com os guardiões, eleva o pensamento à espiritualidade superior e diga: eu vim visitar o meu amigo, ou a minha amiga, ou um companheiro de caminhada, ou alguém que está enfermo. Sintonia. Aí você entrou num portal e saiu e não ficou mágoa, porque quando o André chega e põe a mão no nosso lar, o portal abre, ele entra para onde ele tinha segurança. Mas ele foi lá ser testado. Engraçado, quem é que vai ajudá-lo? Não foi nenhum médico lá do hospital espiritual, foi a enfermeira Narcisa. Quem mais criticou ele para poder trabalhar? Quem mais foi frontal e disse-lhe todas as verdades? Aquilo tem título. O senhor faz o favor de se despedir disso. Quer trabalhar, trabalha. Olha o quanto de necessitado que está aqui a sua volta. Ai, que pancada para quem é um médico ouvir isso. De uma enfermeira. Dói. Dói por quê? Porque é o orgulho ferido. Então ele não estava na carne, mas as ressonâncias do orgulho ferido, da preponderância, de não ter dificuldades. Mas também, se você vê lá nessa parte do umbral, lá tem no finalzinho uma qualificação que me deixou de orelha em pé. Foi. Ele atendeu quase 20.000 consultas gratuitas. Eu penso, a contabilidade divina não falha mesmo, Augusto. Não há hipótese. Então ele tinha algum mérito. Ele não era um homem qualquer. Ele só não entendia a lei de amor, de justiça e de caridade. E como eu disse na última palestra, é o nosso bolinho de cenoura, vocês lembram? Não tem como você separar essa tríade. Porque não tem como você ser justo se você não for verdadeiro. E não tem como você ser verdadeiro se você não for bom. Então toda pessoa é justa e verdadeira, tem que ter o atributo da bondade. E toda pessoa que é boa tem que ter o atributo da justiça. Porque se você for justo, você não dá nem mais nem de menos, você dá aquilo que é necessário. Você partilha aquilo que você tem, que você detém. Você não exige de quem não tem para dar. Então, às vezes, a gente leva um coicinho do marido, um coicinho da esposa, um murro do chefe, uma indiferença de um colega de trabalho. Pequenos cursos do caminho. Esse comer está sem sal. Esse bife não sabe a nada. Nem sequer agradeceu o porco que morreu e o boi. Nem sequer agradeceu a relva que o porco comeu, a vaca. Nem sequer entendeu que ainda vivemos num mundo tão primário que exercendo o canibalismo em ordem inferior. Ainda joga uns 2 golinhos de 20 para dentro, quando não vai 5 litros. Um bom pedaço de chouriço. E para fechar, o portal do supermercado é uma escravatura para os homens. Os homens vão direto na chouriça e no vinho. E onde é que tem o menor desconto? E as mulheres, vamos ali, tem que comprar papel higiênico, não sei o que, me ajuda. E o homem lá, passeando no chouriço e vendo qual é o melhor vinho para levar para casa. Aí o carrinho está cheio de coisas necessárias. Não tem um espaço aí para pôr o vinho, o salpicão, o chouriço e o presunto? Que eu também preciso cuidar de mim. Aí embrutece, bestializa-se.
e não conquista a esposa. Pula para cima como um cavalo por cima de uma égua. Lamentável dizer isso, mas é verdade. É a nossa trajetória humana. Ainda estamos humanos para falar de espiritualidade. Às vezes eu tenho até vergonha de fazer palestra, porque eu penso assim, caramba, nós vamos no centro falar de Jesus, do amor quântico, das forças morais, e nós não queremos mesmo mudar. É preciso vir um solavanco daqueles bem grandes, para a gente ver que não valorizamos quem nós elegemos para estar ao nosso lado. Mas estamos aqui para aprender, não para julgar. E é isso que a Casa Espírita diferencia de qualquer sentimento de religião ou religiosidade. Nós queremos fazer o melhor. Então, dentro desse portal e desse manancial de irmãos que está aí, todos vocês colaboraram, todos vocês trabalharam. Eu fui na palestra do Francisco, dormi a palestra inteira. Fui tratado. Provavelmente sim. Se não trabalhou aqui, foi trabalhado lá. Pena é que perdeu um pouco do trabalho. Mas é normal. Quem dorme, dorme. Eu dormi quando levei anestesia para a colonoscopia e pensei assim, caramba, me fizeram um reset. Fiquei ótimo. Falta 15 para as 11. Quero vos agradecer a vossa paciência, por ter saído do vosso lar, por ter cá vindo. Então vamos lá. Só para fechar. O pessoal aqui do nosso lar 1, eu vou perguntar. Em todo lugar que você vai ou vocês vão, o que vocês encontram? Repitam comigo. Contexto, circunstâncias e pessoas. Ok. Agora vou perguntar para o pessoal do Campo da Paz. Em todo lugar que nós vamos, o que nós encontramos? Contexto, circunstâncias e pessoas. Então o que nós fizemos hoje? Viemos no centro. Qual é o contexto? A Casa Espírita. Circunstância, falar do Evangelho. Pessoas, nós e o mundo espiritual. Obrigada. Se estamos assim, vale a pena. Saindo daqui, vocês vão para casa, o que vocês vão encontrar? Todo mundo de novo. Contexto, circunstâncias e pessoas. Saiu de casa, vai trabalhar, o que você vai encontrar no portal? Contexto, circunstâncias e pessoas. Então, se estiver com o quântico de Jesus, o amor nobre dele, vocês vão estarem bem. Mas preparem, porque cada entrada é um portal. Sejais dignos de sacudir a poeira quando sair, mas de pedir licença quando entrar. Isso é para poucos, mas comece a fazer para ver a grande diferença. Vocês vão se sentir honrados por servir Jesus na anonimidade. Muito obrigado. Vamos fechar. Essa prece que nós vamos fazer final vai de encontro justamente por esse momento que está a passar o planeta. É uma poesia de Rabindranath Tagore, aquele que teve tudo a nível material, mas teve a coragem de despojar para seguir Jesus de Nazaré. Foi através de Jesus que ele abandonou a barca escura das ilusões. E não é fácil o hindu ser cristão. E ele ainda teve essa coragem. Quando encostei a minha barca à margem do rio sagrado, o vento cantava entre os juncos e a melodia do tempo ecoava nas canas de bambu. Cheguei e tu não estavas. Tu que virias preencher o vazio de mim mesmo. Chorei a lamentar a minha incúria, que me fez tardio ao encontro marcado. Fui insensato. Distraíram-me as bailarinas da aldeia e a cortesã pintada com seu riso fácil. Por tempo demasiado, recostei-me nas almofadas de seda e esqueci do que tu amas. A choupana simples e a esteira de palha no chão batido do coração humano. No ar doce da tarde havia a promessa de uma noite cálida, mas para mim, que aí não te encontrei, a melodia do tempo era cantiga de solidão, a
tua ausência fez de mim navegante solitário, a transitar nas sombras sem encontrar um porto. Andarilho das águas, localizo meu barco e assopra a flauta que eu ouvirei o teu chamado. Ah, amado Senhor, perdoa-me. Move-me a agonia da tua ausência e todavia intentarei alcançar-te, e ao fazê-lo, despojar-me-ei dos meus haveres e entregarei a barca dourada das ilusões. Com as mãos traçarei de juncos humildes uma nova embarcação. Cantarei para ti da aldeia distante e bailarei contente à margem do Ganges. E tu, atento, ouvirás o meu canto, olharás o meu bailado e compassivo estenderás a mão clemente. Oferecer-te-ei as choupanas das minhas renúncias e a esteira da minha submissão. Contigo mendigarei as esmolas da paciência e da resignação. A ti, somente a ti, Senhor, rasgarei as vestes e desnudando o peito, mostrarei as marcas da minha viagem para ti, porque tu modificas a todos que te encontram, e assim, ainda que mendigo, serei generoso, abençoado pela riqueza do teu esplendor. Sol da minha noite, brilhe em mim e permita, Senhor, que eu reflita aos necessitados do caminho a radiância da tua luz. Que esta prece, que esta poesia tão importante para os dias atuais possa suavizar a dor dos nossos corações, mas também daqueles que esperam por nós no nosso lar. Abençoa, Mestre, a nossa infantilidade espiritual, mas não nos deixe desistir da tarefa de seguir nessa grande viagem consigo, para que possamos um dia, aos teus pés, de forma genuflexa, agradecer a tua paciência e a tua dor em ver-nos tão atrasados ainda, com tantos ensinamentos tão preciosos. Que assim seja.